Olá! Hoje a gente vai desvendar um tema que parece óbvio para todo mundo: a adolescência. A gente costuma pensar nela como, sei lá, uma fase natural da vida, Universal. quase biológica, mas o material que a gente tem aqui, um capítulo do clássico Psicologias, de Bock, Furtado e Teixeira, traz uma ideia meio chocante. E se a adolescência for, na verdade, uma invenção, Exato. uma construção da nossa sociedade? A nossa análise hoje vai investigar isso. A gente vai usar a psicologia sócio-histórica para entender como essa fase foi construída e por que ser adolescente no Brasil pode ser tão diferente. É um ponto de partida perfeito porque nos obriga a separar duas coisas que a gente mistura o tempo todo, né? Puberdade e adolescência. As mudanças do corpo, os hormônios. Isso sim é biológico, é universal. Acontece em todo lugar. Mas a experiência de ser adolescente, com as crises, as angústias, as turmas, isso não é. E a grande pergunta que a fonte coloca é: se essa experiência não nasce com a gente, de onde ela veio? E por que não é igual para todo mundo? Certo, então vamos começar pelo básico. O texto já mostra que até definir o que é a adolescência é complicado. Aqui no Brasil, por exemplo, a lei parece não se decidir. O ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, fala que é dos 12 aos 18 anos. Ok, mas aí vem o Estatuto da Juventude e estica isso. Vai dos 15 aos 29 anos. É quase o dobro. Parece que nem a lei tem um consenso. Toda já é um sintoma do que a gente está discutindo. Se fosse uma fase biológica clara, tipo a infância, os limites seriam mais nítidos, né? Uhum. O único ponto de partida que é concreto mesmo é a puberdade. É um marcador biológico. Todo o resto, todo o significado que a gente coloca nesse período é uma construção psicossocial. É a sociedade dizendo como essa pessoa, que não é mais criança, mas também não é adulta, deve se sentir, o que se espera dela. O texto menciona um conceito que eu achei fundamental para entender isso: moratória. É um termo técnico da psicologia, certo? O que ele significa aqui? Jovem. Um período para ele experimentar papéis, identidades, ideias, sem ter que se comprometer de vez com nada. É como se a sociedade falasse: olha, seu corpo já é de adulto, mas você ainda não precisa ter todas as responsabilidades. Use esse tempo para descobrir quem você é. Uma licença para se encontrar, então? Exato. Isso faz muito sentido no nosso mundo, mas a ideia de que isso é uma invenção ainda só é estranha. A fonte dá alguma prova mais concreta de uma sociedade que funciona sem essa tal moratória? Dá sim. E é um dos exemplos mais fortes da antropologia. O texto nos leva para as Ilhas Trobriandesas, na Oceania, a partir do trabalho do etnólogo Bronisław Malinowski. Ele estudou uma cultura que, basicamente, não tem o que a gente chama de adolescência. Espera aí, como assim? Eles pulam a adolescência. Como é que isso funciona? A criança acorda um dia e virou adulta. É uma transição bem mais fluida e direta. A puberdade acontece, claro, mas a resposta da sociedade é outra. Assim que o corpo muda, os jovens já começam a vida sexual e são integrados nas atividades econômicas da tribo. E o mais incrível é uma instituição que o Malinowski descreveu, a Buco-Matula. Buco-Matula? Soa como o nome de um lugar. E é. Pensa numa espécie de república de jovens, uma casa comunitária para onde os rapazes e as moças vão quando chegam na puberdade. Eles vivem lá, juntos, com autonomia, sem o controle direto dos pais, até decidirem se casar. Uma casa de jovens autogerida? Logo depois da puberdade. Isso. Nossa, para uma família ocidental moderna, isso soaria como caos absoluto. Exatamente, porque a nossa sociedade criou a ideia de que jovens nessa fase são impulsivos, precisam de controle. Para os trobriandeses, não. É uma passagem natural para a responsabilidade. Eles não vivem uma longa crise de quem sou eu. Eles aprendem a ser adultos, sendo adultos. O que esse exemplo mostra é o argumento central do livro. O que se nega não é a puberdade, é a necessidade de existir essa fase longa no meio do caminho. A adolescência, como a gente conhece, é opcional. É um produto da cultura. Certo. O exemplo dos trobriandeses é demolidor para a ideia de que a adolescência é natural. O que me leva a uma pergunta óbvia. Se a gente inventou isso, por quê? Não parece muito eficiente criar essa fase de espera que gera tanta crise, né? De onde veio essa necessidade?
É aí que entra a psicologia sociohistórica. A resposta, segundo essa abordagem, está na Revolução Industrial. Antes dela, nas sociedades agrárias, o modelo era mais parecido com o dos Trobriandes, sabe? As crianças aprendiam um ofício com os pais. O corpo se desenvolvia, ganhava força para trabalhar, capacidade de procriar e pronto. A transição para a vida adulta era rápida. E com a Revolução Industrial, o trabalho vai para a fábrica. Os adultos vão para lá. E os jovens ficam fazendo o quê? Exatamente esse o ponto. O que fazer com eles? A escola, como a gente conhece hoje, surge muito para ocupar esse espaço. Primeiro, para tirar as crianças da rua. Depois, para dar uma formação básica para o trabalho na indústria. Mas tem outro fator que o texto aponta. O avanço da tecnologia e as pessoas vivendo mais tempo. O mercado de trabalho ficou mais competitivo. Então a escola, que a gente pensa que é só para educar, na verdade surge também com uma função de Contenção. represar os jovens para eles não competirem com os adultos por emprego. Essa é a análise sociohistórica, sim. A educação formal se expande e fica mais longa, mantendo milhões de jovens fora do mercado por anos. E isso cria uma situação social nova e, Contraditória. de repente, você tem um grupo enorme de pessoas que são biologicamente adultas, mas que a sociedade não deixa exercer papéis de adulto. Eles dependem dos pais, não podem começar uma família, não têm um lugar produtivo, ficam nesse limbo. E essa condição de limbo, compartilhada por milhões, é que seria a origem daqueles comportamentos que a gente associa à adolescência. A rebeldia, formar turmas, as crises. Precisamente. Para essa abordagem, a famosa crise de identidade não é uma coisa hormonal que vem de dentro da pessoa, é uma resposta a essa condição social. Se a sociedade não me dá um lugar, se eu não sou mais criança, mas também não sou adulto, então, quem sou eu? A resposta para essa pergunta não é achada no mundo adulto, que parece distante. É achada no grupo de pares, na turma. É por isso que a cultura adolescente, com a música, as roupas, as gírias, se torna tão importante. É com isso que eles constroem uma identidade provisória, sabe? Entendi a origem histórica na Europa, mas fico pensando, como essa invenção se aplica num país como o Brasil, com uma desigualdade social tão brutal? O modelo não pode ser o mesmo para todo mundo aqui, né? De forma alguma. E esse é um dos pontos mais fortes do texto. Ele defende que no Brasil a gente não deveria falar em a adolescência, mas em adolescências, no plural. A experiência de viver esse período é radicalmente diferente dependendo da sua classe social. De um lado você tem o jovem de baixa renda que não tem o luxo dessa moratória. Ele precisa ir trabalhar aos 14, 15 anos. O livro chama isso de adultização precoce. Ele assume responsabilidades de adulto muito cedo. Muito cedo. E no outro extremo, Temos o jovem de classe alta. isso que pode estender essa moratória por um tempo inacreditável. Ele faz faculdade, pós, mestrado, pode chegar aos 28, 30 anos ainda dependendo dos pais, adiando a entrada no mundo do trabalho. São duas realidades opostas acontecendo na mesma cidade. Exato. E a mídia geralmente só mostra um desses lados, o do jovem que viaja, que consome, que tem tempo livre. E isso cria um problema sério, imagino. Sim, porque esse modelo é vendido como se fosse o único jeito certo de ser jovem. Gera uma frustração enorme. É a mesma lógica por trás daquelas etiquetas de gerações que a gente ouve por aí. Geração X, Y, Z, Millennials e agora os neném. O texto fala sobre isso. Essas etiquetas ajudam ou mais atrapalham? Olha, na maioria das vezes elas mais atrapalham do que ajudam. São generalizações grosseiras, muitas vezes criadas pelo marketing para vender coisas. Elas apagam a complexidade toda. O texto dá exemplos ótimos de grupos que não cabem nessas caixinhas. Pensa nos rappers do hip hop, como os Racionais MCs que são citados. Eles não estão só consumindo cultura, eles estão produzindo uma crítica social poderosa a partir da realidade deles. Estão construindo uma identidade de resistência. Exatamente. Isso não cabe no rótulo de geração Z. O mesmo vale para jovens em movimentos sociais, em grupos religiosos, que encontram sentido em projetos coletivos. E, claro, a formação de grupos pode ir para outras direções, como os skinheads que o texto menciona. Exato. O fenômeno é complexo. A grupalização é essa busca por identidade, mas a direção que ela toma pode ser crítica ou reacionária.
A realidade é muito mais rica que esses rótulos. Outra generalização perigosa que me incomoda bastante e que a fonte aborda é essa associação automática entre juventude e violência. A gente liga a TV e a narrativa é quase sempre essa. Sim, e o texto desconstrói isso de uma forma muito forte, citando um livro chamado Violentamente Pacíficos. A imagem que se cria do jovem, principalmente o pobre negro, é de alguém perigoso. Mas os dados mostram o contrário. A fonte chega a usar a expressão genocídio de adolescentes e jovens no Brasil. Isso vira história de cabeça para baixo. Eles não são os vilões. Na maioria das vezes, não. Eles são as maiores vítimas da violência da nossa sociedade. Uau! A violência é o ambiente. E depois a sociedade se choca com o resultado que ela mesma ajudou a produzir. Recapitulando essa nossa conversa, a gente partiu de uma pergunta simples, o que é adolescência, e descobriu um universo. Vimos que não é uma fase natural, mas uma invenção da modernidade, e que por isso não existe uma adolescência, mas múltiplas adolescências, moldadas pela desigualdade. Para mim, a frase mais forte do texto é a que diz que os adolescentes entram num filme que já começou, com um cenário construído pelas gerações anteriores. Essa metáfora do filme é perfeita. Ela resume a ideia de que a responsabilidade é de todos. Os adultos não são só espectadores da crise adolescente. Eles são os roteiristas do filme em que os jovens atuam. E isso me leva a uma provocação final. Se a sociedade industrial criou a adolescência para gerenciar a transição dos jovens para o trabalho nas fábricas, que nova fase ou que nova forma de ser jovem a nossa era está construindo agora? Uma era digital, de inteligência artificial, de um futuro do trabalho que é totalmente incerto. O que vem depois da geração Z? Que tipo de transição a nossa sociedade está inventando neste exato momento, talvez sem nem perceber?